Então, eu queria chamar Tamara para mediar esse último painel. Tamara trabalha conosco no Laboratório de Inovação Social. E a gente vai chamar Fernanda, nossa aluna, nossa alquimista, nossa aluna do Ecological Belonging. Itamirim e Vera Moro, por favor, venham ao palco. Batendo palmas para todos aqui. Obrigada, gente, por estarem com a gente até esse horário. Boa noite, boa tarde, né, a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui. Fiquem à vontade aqui para sentar, pessoal, para a gente bater um papo. Eu estava pensando, enquanto a gente estava escutando essa última palestra, a conversa que estava rolando entre a Marília, o Tom e o Cacau, eles resgataram um pouquinho sobre essa expansão da capacidade da gente de amar o outro. E cedo, quem estava aqui desde manhã, a gente falou muito sobre florescimento humano num nível mais individual. Então, como que a jornada que começou nesse evento do dia de hoje, lá de manhã, falava do eu comigo, falou agora do eu com outro, e agora como que a gente vai aprofundar um pouquinho mais a discussão do eu com o mundo? E por isso a gente tem convidados tão especiais para falar sobre isso, né? A pauta, gente, que a gente vai falar é sobre pertencimento ecológico e tradições indígenas. Porque quando a gente fala sobre o que está acontecendo com o mundo, a gente, não indígena, a gente sempre pensa na natureza e no meio ambiente de uma forma desconectada. A nossa relação está um pouco desgastada. Então, quem não é melhor para ajudar a gente a resgatar essa relação do que os nossos colegas e amigos indígenas. Quando a gente fala de pertencimento ecológico, a gente está falando sobre um vínculo, um relacionamento que ele não parte de uma relação de dominação ou exploração, e sim de um relacionamento de amor, cuidado e carinho. Um reconhecimento que nós, eu, você, os animais, as florestas, o ar, a água, compomos o todo. É importante a gente sempre resgatar essa memória que ninguém está acima do outro e que cada um desempenha um papel que complementa e fortalece os demais. Por isso, queria convidar todos a abrir seus corações e mentes para ouvirmos as vozes tão importantes daqui, como da nossa querida aluna Fernanda, da Paciência, que vai compartilhar um pouco dos seus aprendizados nessa jornada. Ela é embaixadora do Ecological Belonging, alquimista, e está em outras iniciativas também. E a gente tem aqui Tamirim, líder espiritual indígena da aldeia Tabaçu Recuipi, além de pedagoga, artista, atriz, guardiã da floresta, ambos guardiões da floresta e defensores da vida. Então, obrigada por comporem a mesa comigo. Fernanda, queria começar pedindo para você apresentar um pouquinho sobre suas experiências no Ecological Belonging e outras iniciativas que você está se envolvendo. Oi, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Fernanda, eu sou estudante aqui da FACEN de Psicologia. Vou apresentar um pouco do projeto que eu estou, que é o Ecological Belonging, pertencimento ecológico. Aqui, o Ecological Belonging, ele foi uma iniciativa pela Universidade de Georgetown, juntamente com o Wellbeing Project, que é quem financia todos esses Heart Summits. E foi na verdade, o conceito de pertencimento ecológico ele já existia, só que ele não foi abrangido ainda. Então, eles criaram esse projeto com a iniciativa de pesquisar sobre o pertencimento ecológico e colocar ele no contexto universitário. Então, juntamente com a FACENS, nós temos a Universidade do Havaí, a Universidade de Ljubljana, que é da Eslovênia, a Universidade de Georgetown, que é um dos organizadores, e a FACENS em si. A gente veio, na verdade, com o objetivo de abordar discussões sobre bem-estar, em conjunto com a natureza, reconexão e mais tópicos nesse sentido. Aqui eu coloquei os participantes do meu projeto. Como a Tamara já falou, eu sou uma das embaixadoras. Junto comigo tem a Kimberly, a Vitória e o Guilherme. Além disso, nós temos outros participantes, o outro Guilherme, o Kainan, o Miguel, o William e a Ariane. Bom, o projeto foi dividido em duas fases.
A primeira fase a gente já passou, né? Teve início em outubro do ano passado. A gente teve encontros online com todas as universidades, todos os alunos das universidades. E tivemos vários convidados para conversar a respeito de rituais, de ancestralidade e de mais tópicos. Essa foi uma parte mais de pesquisa, a gente teve muita liberdade para fazer as atividades, tiveram várias atividades para a gente fazer em conjunto, e englobando diversas culturas, né? Como tem a universidade aqui no Brasil, na Eslovênia, né, nos Estados Unidos, a gente começou a englobar o conceito de pertencimento ecológico na nossa própria cultura. A segunda fase ainda está em andamento, é uma fase mais ativa, né, para promover ações mais locais. Nós já começamos com o nosso Happy Hour, que foi, acho que em março, maio. A gente fez um Happy Hour aqui na Facens, em conjunto com o LIS e com o Enlace, e englobou funcionários da Facens, alunos da Facens, a gente convidou todo mundo para participar. O tema era Brasilidades, para justamente trazer essa questão cultural nossa, e colocamos atividades de pintura e de desenhos. Então, a gente quis deixar bastante livre, né, para a gente ver mais ou menos como que as pessoas se comportariam, como que as pessoas iam desenhar, o que elas iam desenhar. A gente deu uma sugestão de desenhar o que elas estavam sentindo no momento. E depois a gente juntou todos esses desenhos e fez uma espécie de painel conectando todos eles. A gente chegou a expor, mas não sei exatamente onde ele está agora. E também a gente tem uma iniciativa que foi proposta pelo próprio Ecological Belonging, que é o Heart Dinner, que vai ser amanhã, inclusive. É uma proposta de uma refeição para a gente fazer em conjunto com o nosso grupo e reconectar com nós mesmos e com a natureza. Então, a gente vai num parque, fazer um piquenique, enfim. Além disso, a gente vai promover outras ações ao longo desse ano e do ano que vem, né, que tem mais um ano aí de projeto, e a gente está se planejando para isso. E aqui eu vou contar um pouco da minha experiência na aldeia Tabaçu Recuípe. A gente foi, na verdade, era uma imersão promovida pelo Enlace, a gente foi para ajudar a construir casas de cura para elas. A Casa de Cura tem como iniciativa para as mulheres, é um espaço seguro para as mulheres, para se reconectar, curar as dores do passado. Caso a Itamirim quiser falar um pouco mais sobre isso depois. Foi muito bacana, a gente foi com essa iniciativa, né, de ajudar nessa construção, mas a gente saiu de lá com muito mais aprendizado, que eu vou contar um pouco agora. Aqui estão algumas fotos, a gente levou um fotógrafo, João Vitor, e ele tirou várias fotos, ficaram lindas, inclusive eu botei várias aqui, porque eu não soube escolher. Aqui é o slide das casas de cura, que eu já dei uma explicadinha para vocês, e aqui estão umas fotinhas da gente cortando os bambus, transportando os bambus para essa construção. E aqui estão algumas experiências, tem algumas fotinhas aqui. Foi uma experiência muito interessante, na verdade, porque é muito fora, né, do nosso normal aqui da cidade. A gente teve a experiência de poder conhecer mais sobre a cultura deles e ter mesmo essa reconexão. Um dos momentos que mais me marcou, na verdade, infelizmente eu não estava presente, mas foi uma das minhas amigas que me contou, foi uma das crianças, elas estavam brincando com as crianças de pular corda, e uma das crianças, um matinho da terra estava atrapalhando ela na hora de pular corda. E minha amiga falou, você quer que eu tire o matinho da terra e tal? E ela falou, não, eu preciso pedir permissão antes, né, para a Mãe Terra. Desculpa, eu não vou lembrar o nome da Mãe Terra agora, depois você complementa. Mas eu achei isso muito massa, né? Ela esperou um pouco, depois ela pediu para a Mãe Terra, esperou ela permitir, tirou o matinho da terra e continuou. Então, é muito respeitoso, na verdade. Eu acho que falta muito isso para a gente, ter esse respeito com a terra, respeito com a natureza. E, entre outras coisas, né, a gente teve a oportunidade de ouvir os cantos deles. Teve a fogueira também, que foi uma coisa que
que saiu um pouco do meu comum, né? Que mais? E a experiência de conversar com eles, né? Aprender mais sobre a cultura deles, enfim, foi muito legal. E aqui, de novo, tá algumas fotinhas que eu achei mais interessantes. Na verdade, eu não consegui entrar, mas teve gente que entrou no lago também, eles ficaram lá no lago, foi bem interessante mesmo. E aqui é meio que uma conexão que eu fiz com a experiência da aldeia com o projeto. Tem uma frase muito interessante no projeto que me marcou desde o começo, que um dos organizadores falou que tudo é vida, né? Everything is life. Como a gente tem que começar a ver o mundo todo como vida, além dos humanos, né? A gente tem meio esse hábito de só achar que os humanos são vida, né? Sendo que tudo é vida. Aquela árvore ali é vida, a grama é vida, o lagartinho é vida, sabe? Então, ter mais essa visão de mundo mais ampla. E eu coloquei aqui a definição de pertencimento ecológico, que é a capacidade de sentir um senso encarnado de conexão e participação com as pessoas, valores, rituais e formas de vida do mundo mais que humano, que compreende um ecossistema local. E é isso, a gente precisa valorizar mais a cultura indígena, inclusive eu convidaria muito, eu recomendaria muito que vocês visitassem, que outras pessoas visitassem, porque é uma experiência muito legal. A gente ficou lá 2 dias, dia 30 de maio e dia 1º de junho. Foi muito interessante, eu tive essa oportunidade de me reconectar mais, até com o lago. Eu fiquei impressionada com o local, como eles respeitam, né, e como falta isso para a gente. E querer levar esse sentido de pertencimento ecológico, a gente quer levar para outros locais, né? Por enquanto, a gente está em processo de pesquisa, mas o nosso objetivo é levar além de Sorocaba para espalhar esse respeito pelas pessoas, para elas se reconectarem com elas mesmas e com a natureza. E já recomendo vocês fazerem isso, né? É uma coisa que eu aprendi muito, é começar a dar mais atenção às coisas, né? Às vezes você está lá andando na correria da vida, nem repara naquela árvore ali, nem repara naquela pessoa que está passando, sabe? Começar a reparar mais nas coisas e, primeiramente, ter esse sentimento assim de se reconectar com o ambiente e não ficar o tempo todo naquela flutuação de pensamento, né? Naquela rapidez que a gente sempre está, né? Que a gente tem esse hábito, né? É muito cultural. Então, é isso. Acho que Obrigada pelo depoimento, Fernanda. Antes de continuar as perguntas, eu queria corrigir um erro. Eu esqueci de apresentar o Eramuru, perdão. O Eramuru é cinegrafista, ator, fotógrafo e cofundador também da aldeia Tabaçu Reco-Ipi. Perdão por esquecer de te apresentar. A Fernanda trouxe para a gente uma palavra falada, respeito. E a gente só tem respeito com aquilo que a gente ama ou aprende a amar. E ela trouxe também como aprendizado fundamental de todo o processo que tudo é vida. Então, Itamirim, queria começar perguntando para você, como líder da aldeia, ancorada na tradição tupi-guarani, como vocês entendem que tudo é vida? O que é vida para vocês? Boa tarde, não sei se boa noite já. Eu sou Itamirim, como já foi apresentada. Meu nome significa pedra pequena e assim me fortaleço com o meu chamado. Muito feliz de poder estar aqui, né, nesse momento para compartilhar um espaço de voz e de fortalecimento e visibilidade, né, da nossa resistência. Fico muito feliz de poder estar com vocês. Espero que a minha fala alcance os corações para reflexão, né, para trazer de alguma forma, né, uma direção no qual cada um aqui veio buscar. Eu acho que na cultura indígena, não só no meu povo, né, porque no Brasil tem muitos povos indígenas, de línguas, costumes diferentes um do outro, dependendo da região onde está. Nós somos ali de Peruíbe, da Baixada Santista, né, um povo beira-mar, né, um povo que é do litoral mesmo. E para nós ali,
o território que nós estamos é muito sagrado. E quando você me faz essa pergunta, né, assim, eu sempre fico refletindo, né, o que é vida, né? As pessoas, essa palavra vida, eu nem sei se na minha língua tem essa tradução, porque para nós, às vezes a gente não consegue traduzir a língua portuguesa, a gente faz algumas referências e algumas comparações para as pessoas entenderem o que a gente quer dizer. Mas nós falamos Nhanderecó, né? Nós falamos o Nhanderecó, que mais ou menos eu acho que traduz como o nosso modo próprio de viver, nosso jeito ou o nosso ser. E quando a gente fala do Nhanderecó, a gente inclui todos os seres, não só seres humanos, né? Mas todos os seres viventes. Então, eu acho que para responder essa pergunta, eu acho que talvez dizer o que eu sempre, né, senti dentro do meu coração é que nós não fazemos parte da natureza, nós somos a natureza, né? E esse ser, a natureza, é você justamente trazer esse respeito com todos que compartilham o mesmo espaço do Nhanderecó com você. Desde um pequeno inseto, um vírus, seja o que for, ele está compartilhando o mesmo espaço de vida. Então, quando a gente tem essa essência do Nhanderecó para nós, como povos indígenas, né, a gente traz essa essência, né, de que somos a natureza. Então, eu acho que a vida somos todos nós. A vida é o planeta, é a nossa mãe terra, no qual, né, nós chamamos de nossa mãe, que sem ela nós não existiríamos, ninguém, nenhum ser. E chamamos de Nhandetsu'u, que é a nossa mãe terra. Então, ela, né, traz toda a possibilidade dos seres existentes. Então, quando a gente fala, né, do ser vivente, a natureza em si, a gente está falando de cada um de nós. Independente das nossas ações, de onde estamos, de como somos, né, nós fazemos parte, né, desse universo, né, que chamamos de vida. Então, para nós, né, eu acho que eu posso resumir que somos a natureza, todos nós. E se somos a natureza, não estamos separados dela, compomos ela. Muito lindo. Estava conversando com você antes, perguntando se na cultura tupi-guarani também entendem que os povos da floresta, os povos originários, seguram o céu, né? Que tem até aquele livro Davi Copenau, A Queda do Céu. E eu estava lendo ontem o Ailton Krenak falando que nesse período de entrada de primavera a gente sente esse céu mais pesado. E se a gente fizer uma correlação, porque a gente está vivendo agora, essa última semana aqui no Brasil, 60% do país coberto de fumaça, a gente respirando fuligem, ar tóxico. Eu queria entender de vocês quais são as respostas que os povos tradicionais podem dar para essa crise ecológica que a gente está vivendo já há algum tempo, mas que, especialmente nessa semana, está afetando a todos nós de uma maneira muito intensa. Nós, assim, temos, eu acho que como missão, nós nascemos, né? Os nossos anciões, os nossos mais velhos, nos entregam uma missão quando nós nascemos, né? E essa missão é lutar para nunca deixar de ser um guardião daquilo, né, no qual nós pertencemos, que é a natureza. Então, eles falam para a gente que a gente tem uma ligação com tudo. E cada coisa que a gente viola, ou cada coisa que a gente mata, a gente ao mesmo tempo está, né, se autodestruindo. Então, esse tempo agora, né, que fala muito sobre o céu, né, cair sobre nós, né, a queda do céu, é algo forte porque a gente está trazendo nessas falas de saberes, porque os mais velhos trazem essas filosofias para a gente, né, de vivência, para o nosso aprendizado, para que a gente possa ensinar as nossas crianças, né, sobre tudo isso. Essa transição de tempo que nós falamos, né, temos 2 tempos que nós trazemos de ciclo, né, de vida dos seres, que é o Araumã, que a gente chama, e Arapuaú. São 2 tempos sagrados que nós vivemos. E dentro deles, eu vi que aqui, né, na cultura de fora, ela se fragmenta em estações do ano,
né? Tem primavera, verão, outono e inverno. Nós temos esse ciclo em dois tempos sagrados. E nessa transição é que a gente tem que se conectar muito mais, e é que a gente tem que se preparar muito mais para não desequilibrar a nossa mente para fazer coisas ruins, nem com a gente mesmo e nem com outro ser. Seja ele uma simples grama, um simples bichinho que está ali, é um tempo da gente ficar mesmo, né, naquela dedicação de tentar não errar. E as pessoas, elas se desequilibram, nesse momento, a gente acredita que elas se perdem muito fácil, né, com as suas mentes, nas suas ações, até mesmo dentro das suas próprias casas. Ela pode, às vezes, vai repreender o filho por alguma coisa, ela grita com ela mesma, né? Ela fica decepcionada consigo mesma. Então, é um momento muito difícil de transição desse tempo de um para o outro, no qual a gente acredita que tem essa grande pressão sobre o ser humano, né? Que acreditamos que o ser humano, né, ele faz parte da natureza, ele é a natureza, né? Ele está dentro desse ciclo de existência, mas nós temos uma missão muito maior, que é fazer com que a gente possa manter esse equilíbrio da natureza. Então, a gente acredita muito, né, que as pessoas, né, elas conseguem sentir dentro de si quando estão bem e quando não estão bem. Nós conhecemos o nosso próprio corpo, nós conhecemos a nossa própria mente, né? Acho que vocês podem até refletir e pensar. Se eu estiver falando errado, alguém pode falar assim, nunca aconteceu isso comigo. Mas algum momento que você parou em silêncio, conversando consigo mesma, né? Tipo, não vou fazer isso. Não, vou fazer. Não, eu preciso ir lá não sei aonde. Mas você não está soltando o som. Você está falando dentro aqui de você. O seu nhé, que a gente fala, né? O seu espírito, o seu ser interior. Né? Que às vezes fala, não, será que se eu fizer isso? Não, vou fazer isso. Não, e você conversando consigo mesmo. É nesse momento dessa transição de tempo, que a gente sente, a gente consegue sentir. Então, a gente tem que ter o total controle e equilíbrio das nossas ações. Né? Porque, às vezes, por um deslize, por um erro, você comete coisas que vai prejudicar não só você, mas todo o seu entorno, né? Às vezes, as pessoas que te rodeiam, né? O espaço onde você vive, onde você mora. Então, é muito importante a gente sempre manter esse equilíbrio, né? Manter esse equilíbrio mesmo do ser, né, como protagonista das ações que acontecem o tempo todo. E a gente faz um exercício muito bom, né, que vocês falam de conexão com a natureza, se reconectar com a natureza. A gente nunca deixou de fazer, né, as nossas práticas tradicionais, porque essas práticas, elas nos ajudam a não desligar, né? A não desconectar. Então, a gente sempre, os indígenas gostam muito de ficar com o pé no chão, né? Com o pé descalço. Não é porque a gente não gosta de sapato. Eu acho alguns sapatos muito lindos. Alguns de salto é meio difícil de andar. Eu já tentei, mas não consegui. Mas os sapatos, né? Eles vieram, de alguma forma, para trazer proteção para vocês. Porque eles estão afogando a nossa mãe terra na cidade. É tudo asfalto, né? E vocês não conseguem andar descalços, precisam proteger os pés. Mas eu entendo também que eu vi, em muitos lugares que eu vou, as pessoas ainda tentam manter alguns lugares com a natureza, né? Uma árvore, às vezes, duas árvores, às vezes um bosque, mas sempre estão tentando, de alguma forma, deixar ali uma lembrança do que é a natureza. E isso está desequilibrando a mente humana. E nós, enquanto seres, né, que somos responsáveis com essa missão de manter o equilíbrio, estamos causando tudo isso. Então, os nossos mais velhos falam que a gente não pode perder a ligação com a nossa Mãe Terra, porque ela equilibra o nosso corpo e a nossa mente. E assim as nossas ações, elas são muito mais pensadas, são muito mais saudáveis quando a gente vai praticar espontaneamente. Agora, se a gente tira isso, a gente começa a desequilibrar, a ficar doente, até mesmo ter essas doenças agora, né, do século, que é a depressão, a tristeza, tudo isso, porque a gente está se desligando do nosso bem maior, da nossa vida, da nossa essência vital, que é essa ligação. Tanto que nosso corpo é composto por todos esses elementos, né?
O fogo, a água, o ar, tudo somos nós. E aí os nossos mais velhos falam, o treinamento para não desequilibrar a mente, para que você faça coisas boas, lute por coisas boas, faça uma boa caminhada, é você sempre manter conectado. E a gente sempre fica mais descalço possível. Então, o conselho é, né, quando eu acho que cada um pode contribuir, né, com essas coisas que estão acontecendo, né, assim, queimadas, poluição. Cada um pode, porque nós somos muitos hoje, né? Somos milhões, milhares de pessoas que podemos nos conectar, né, em ações pensando, né, em prolongar a nossa vida no planeta Terra, porque assim como nós, a nossa Mãe Terra está ferida, né, está doente, assim como a gente faz com o nosso corpo. Então, o meu conselho é que as pessoas se conectem mais, assim, com a natureza. Eu acho que não tem outra saída, porque quando você vai para um lugar, quando você vai refletir, você consegue pensar melhor e fazer coisas boas, até mesmo de, como que eu vou fazer para resolver essas queimadas, né? Ações e parcerias, e muitas coisas surgem, né? Então, não desligar dessas conexões. Obrigada, Itamirim. Você tinha um vídeo que você queria passar depois dessa pergunta, você quer que a gente passe aqui? Pode colocar. Acho que ia ser legal assim. Os mistérios da cura dos povos originários, seja ela através de uma planta, fumaça, elementos como fogo, água, ar, ou até mesmo a autocura, o poder do pensamento, são reais, mas pouco se encontra informações em livros ou em laboratórios científicos. Para esses povos, seus segredos são uma ciência deixada misteriosamente por seus ancestrais, ciência de grande poder curativo, no qual acreditam. A simplicidade no seu cultivo para administrar o uso de ervas, alimentos que previnem e traz a cura através de sua história de existência, de harmonia e troca com o meio em que vivem, vem da sabedoria dos anciões, que transmitem o ensinamento através de práticas explícitas às futuras gerações. O mistério de seus segredos não se sabe a origem, mas sabe-se que são reais. Misticamente funcionam e trazem resultados de cura muitas vezes inexplicáveis para a renomada medicina tão evoluída, podendo-se assim dizer nos tempos atuais, já que doenças incuráveis e doenças mortais assolam a humanidade. Mas para esses povos, essa cura é uma cura mística. Para esses povos, que por muitos são chamados de povos primitivos, haveria uma única explicação para essa misteriosa cura? Seus poderes e sabedoria estariam ligados diretamente com os mistérios do universo e os mistérios da vida no planeta? Ou como as mães ensinam tudo aos seus filhos, a Mãe Terra os ensinou ou os ensinam em segredo até hoje? Vou pegar Deixa aqui, que é uma produção do Eramuru. Você, Eramuru, como cineasta e fotógrafo, você tem usado o audiovisual para contar histórias e fortalecer a cultura indígena. Como que você enxerga o poder das imagens e dos filmes na preservação e valorização das tradições indígenas? Bom, boa noite a todos. Eu não só faço audiovisual na minha comunidade, sou cacique Murubixaba da Tequatabaçu, onde faço ali a coordenação ali da aldeia. Contando um pouquinho assim do princípio, quando veio a tal da pandemia, né, que foi um abastador, né, para a humanidade, onde surgiu a oportunidade de eu entrar ali como captador de imagem, fotografia e vídeo, né? Com o trabalho que eu iniciei foi com Maracá Maracatu, o povo Quilombo, né? Dali de Santos. Estava acessando um projeto e nessa época estava fechado, né, por causa da pandemia, o acesso até a aldeia, questão de contaminação. E aí perguntaram nesse momento se eu poderia estar fazendo, né?
E aí foi na onde que surgiu, trazendo toda essa importância, né, de como registrar a cultura e tradição, que eu também comecei a refletir bastante sobre a perda da nossa cultura, que os nossos mais velhos estão se indo, a gente não estamos conseguindo registrar oralmente como demanda as práticas tradicionais tupi-guarani, que é passado de geração em geração através da oralidade nas histórias ao pé do fogo. E aí o audiovisual ele está me dando esse suporte hoje, né, de conseguir ter o máximo de registro desses mais velhos, para que eu possa registrar isso em algum lugar, para que eu possa mostrar para esses jovens, né, futuramente, ou até mesmo para que eles tenham acesso, né? Assim como hoje a gente tem quando a gente está dependendo, se não sabe mais de algumas coisas, a gente também faz umas pesquisas também, porque alguém deixou registrado lá no passado, quando tiveram os primeiros contatos com o povo indígena aqui no Brasil, né? Alguns livros, histórias que às vezes a gente faz todas essas pesquisas também, né? E o audiovisual ele traz bastante essa ferramenta para mim hoje. Incrível. Então, além de ser uma tecnologia social de vocês para manter a manutenção das tradições indígenas, você acredita que isso é importante para as comunidades não indígenas se aproximarem de todas as tradições e sabedorias do povo tupi-guarani? O audiovisual ele tem essa potência, né, de amigar assim as conexões, né? Que eu vou até também trazer uma reflexão também, que antes a gente tinha um ponto de vista assim até meio que negativo, né? Mas hoje eu tiro esse ponto de vista negativo e pontuo essa questão positiva, né? Que é somar esses conhecimentos para que a gente possa, de fato, trazer mais experiência para a comunidade, para esses indígenas ser os próprios protagonistas, né? De atuar, colocar suas artes, né, em prática. Eu acredito hoje, assim, por ser um indígena que está fazendo todo o registro, eles também têm uma certa segurança, né, se soltam mais, a gente percebeu isso também, e a gente consegue perceber o quanto eles estão aprendendo a cultura tupi-guarani, que depois a gente mostra para eles conseguem ver eles na televisão, porque anteriormente eles só tinham acesso a vídeos que não era indígena, e eles, né, ficavam vendo ali que eles queriam ser igual, e aí a gente percebeu que tinha uma certa influência da perda da cultura tupi-guarani. Então, o audiovisual trazendo eles como protagonista, como atores, atriz, né, na arte que eles estão ali desenvolvendo, é um destaque para eles, e também eles estão ali vendo que a cultura é rica, né? Tipo, não é só a cultura que eles estão vendo. Então, isso fortaleceu bastante a parte cultural. Muito interessante. E se a gente pensar nessas colaborações entre comunidades indígenas e não indígenas, toda essa produção cultural, eu imagino que seja um aliado, porque a gente só cuida do que a gente entende, do que a gente conhece, do que é familiar para a gente. Queria saber do seu ponto de vista, como aqui as comunidades não indígenas podem engajar na luta pelos direitos dos povos indígenas. Bom, a gente está com uma dificuldade muito grande na questão, principalmente de demarcação de terra, que é uma questão bem crítica, vamos dizer bem assim, vamos ser bem claro. Muitos, né, tipo assim, quer seu pedacinho de terra para sobreviver, e nós, povo indígena, a gente temos a dependência, né, da desmarcação de terra, porque é só assim que a gente garante o direito de ser indígena, né, para colocar ali as práticas tradicionais, para poder, a gente, do nada que a gente consegue colocar em prática. Por isso que a gente, muitas das vezes, opta por um terreno mais floresta, porque ali tem um bioma, né, tem uma biodiversidade de vida, onde vai proporcionar para a gente a vida também, que a gente vai fazer parte desse sistema. E aí onde a gente faz toda essa conexão espiritual, material, para que a gente possa aprender com ela todo esse sentimento que a natureza sente. Né, uma terra que a gente percebe ali que está com dificuldade de produzir os seus frutos, as suas vegetações, a gente vai ali, ajuda, e porque a gente sabe que ela também vai dar o sustento para a gente também. Então, é uma troca.
né? A gente não só, tipo assim, utiliza ela, mas a gente também ajuda ela também a se reflorestar, a ter ali toda a sua vida ali na biodiversidade. Obrigada. Então, para a existência de floresta em pé, de clima estável, a gente precisa garantir os direitos dos guardiões da floresta. Queria voltar de novo a pergunta para a Fernanda, que fez essa ponte entre esses dois mundos que estão mais separados do que devia. Como que você traduz os aprendizados que você teve na aldeia para cá, para a cidade? Bom, eu acho que em conjunto também com o projeto do pertencimento ecológico, é meio difícil, né, a gente ter esse senso, assim, porque é muito cultural, né, é muito cultural, ao mesmo tempo que é muito da cultura indígena ter esse respeito, né. E eu acho que um ponto inicial é ter respeito. Eu sei que é simples, eu sei que parece fácil, mas nem todos têm. Ter essa valorização com a cultura. Então, ter mais respeito com a natureza, ter mais respeito com os seres. E tentar aprender mais sobre a cultura dos indígenas, a cultura tupi-guarani, e tentar levar um pouco dela para a cidade, né? Para a nossa cultura, em conjunto com outros aprendizados, né? E ter essa atenção para o mundo como um todo, né? E acho que é isso. Obrigada. A gente já está se encaminhando para a parte final. Antes de passar a palavra para minha amiga ali, eu queria pedir para você, Itamirim, o Iramuru, escolher uma fala de fechamento que vocês querem que ecoe no coração das pessoas, para quando elas saírem daqui, elas levarem para a vida delas. Eu sempre gosto de trazer, né, quando eu vou para a cidade, a reflexão de que o que as pessoas esperam quando vai se encontrar com um indígena, né? Fala, vai ter indígena em tal lugar. O que eles esperam ver? Né? Nós estamos aqui hoje resistindo muita coisa. Mas eu acredito que desde a época da invasão desse território onde nós já estávamos aqui, muita coisa foi arrancada de nós. Muito tiraram de nós. Tentaram apagar a nossa história. E nós resistimos. Só que ainda continua tentando apagar a nossa história, tentando tirar, né, os povos indígenas dos territórios de floresta. O que eu penso e sempre gosto de compartilhar é a importância de que vocês também fazem parte da nossa história. E hoje, se nós não temos vocês juntos conosco na causa, principalmente de demarcação dos nossos territórios, o futuro pode ser que não tenha mais verde. Porque muitos, quando vão fazer seus empreendimentos, quando vão fazer suas coisas, eles não olham para a natureza que está ali. Nós resistimos e vivemos em harmonia com ela, e nos esforçamos para ser assim, até o fim do nosso ciclo de vida. Então, eu gostaria de chamá-los para a causa indígena, porque é importante que os indígenas continuem existindo, resistindo e lutando por suas terras. Porque pode ser que no futuro, esses hectares tão pequenos que a gente luta, às vezes morre por ele, mas conseguimos demarcar, pode ser a única esperança do ar que os filhos de vocês podem ter para respirar. Então, é muito importante que tudo que a gente está sofrendo de perda, que também seja uma causa de vocês. Vocês preservando a cultura indígena, nos ajudando a manter o nosso pertencimento, vocês também garantir o futuro dos filhos de vocês. Porque isso não está fácil para nós lá. Nós que somos líderes sabemos o quanto é difícil nos manter, de resistir tantas tentações, de fazer os nossos jovens resistir a tantas tentações, como na alimentação, no conforto, tecnologia, tudo que é necessário, mas que com desequilíbrio, olha o que está acontecendo com o nosso planeta. Não é fácil resistir e continuar sendo indígena. Não é fácil resistir e continuar sendo um guardião da floresta. Mas eu ainda quero continuar sendo. E quero que meus filhos também sejam. Mas para isso, nós não podemos ficar sozinhos. Precisamos de vocês, lutando
e gritando conosco: demarcação já. Porque quanto mais terra a gente conseguir demarcar, o verde ali nós estaremos protegendo. A vida estaremos ali protegendo e morrendo por ela, se for possível, para garantir o futuro de todos nós. Isso. O Eramuru, você quer compartilhar sua fala também? Faço das palavras Itamirim minhas também, só cumprimentando, né, que nós chamamos vocês para essa luta, né, para essa conquista, porque nós não estamos lutando só por nós estamos lutando por todos nós. E o verde em pé, ele é muito mais valioso do que qualquer coisa nesse momento que a gente estamos vivendo. Até. Muito obrigada, meus amigos. Queria abrir para pergunta. Você? Quanto à licença da pergunta que eu vou fazer, é que eu trabalho há 44 anos com comunidades de quilômetros que estão nas mesmas situações. Eu queria saber se o território que vocês ocupam lá é terra devoluta ou é terra particular? Segundo o que nos disseram, era particular. 2 mineradoras atuavam no espaço onde nós retomamos. É uma das últimas áreas de restinga que tem, né? Então, são 2.976 hectares o nosso território. Tem 12 aldeias e era de 2 mineradoras. Aldeias. E ali está dentro de algum empreendimento imobiliário, além dessa questão da mineração? Tem algum condomínio perto? Tem vários. E interesses dos 2 municípios que nos rodeiam, tanto Peruíbe quanto Itanhaém. A exploração imobiliária é muito forte e intensa. Eu sou amiga da Melissa Branco, então a gente tem feito alguns trabalhos lá na Bahia, ela tem me trazido questões, né, então que eu posso ajudar. E a ministra tem visitado vocês? Não. Não tem. Então, não sei se não tem tempo. A gente pode tentar fazer essa intermediação com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que ele é de São Paulo, né, o Paulo Teixeira. Depois a gente conversa sobre Tudo bem. isso, tá? Obrigada. Obrigada, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Nosso amigo ali no fundo. Na verdade, não é bem uma pergunta, só queria fazer um comentário, né? O verde do mato é muito mais rico que o verde do dinheiro, né? Era só isso. Obrigada. Vamos para a última pergunta. Queria que vocês compartilhassem alguma inspiração sobre como vocês educam as crianças na comunidade. As crianças, a gente costuma dizer que são nosso bem maior. A gente acredita muito que eles são o futuro. Também vejo muito isso, né, no espelho da educação que dizem, né, por aí. As crianças, para nós lá, são tão valiosas que as nossas músicas ancestrais e espirituais são feitas voltadas para elas, para o ensinamento delas. Chamamos de Mitangué Boraí. É um pilar essencial para nós como ensinamento lá. Hoje tem biblioteca, celulares e tantas coisas que trazem o conhecimento para as crianças, para eles terem acesso. A gente não priva eles, mas a gente não deixa de mostrar para eles, né, o nosso modo ancestral de ensinar, que é a música. Mitangué Boraí são músicas sagradas voltadas para as crianças. Quantas mães cantam para os seus filhos dormir hoje? Nós permanecemos ainda com essa educação de que a música é muito poderosa e utilizamos como forma de ferramenta para ensinar as nossas crianças, seja para ela entender o que é a importância dela preservar o fogo sagrado, ou uma simples cuidado que ela precisa ter com uma flor. Tudo é através do canto que a gente ensina, porque o canto, né, ele tem um poder incrível, né, no corpo e na mente do ser, e a gente acredita muito nisso. Obrigada, pessoal. Então, queria agradecer a todos, aos meus colegas aqui da mesa, por a gente ter compartilhado esse momento incrível. Mais uma fala aqui. Desculpa, gente. Tudo bem, desculpe interromper. Queria, não por curiosidade, mas você é uma líder nata. Você fala muito bem, você é objetiva dentro de todos os princípios que você abordou aí dentro.
Quantas pessoas fazem parte hoje desses 2.900 hectares? Você me falou 12 tribos. Quantas pessoas compõem? Nós temos 12 aldeias, né, que elas se distribuem estrategicamente para cuidar do território, né, principalmente nas áreas vulneráveis, e varia entre cada aldeia, mas em todo o território gira em torno de 300 indígenas nesse território. Indígenas. E como é que você viu? Porque você, como te disse, é uma líder nata, você é muito bem... Você aprendeu isso onde? Você aprendeu isso na escola, em Peruíbe, Itanhaém? Ou não, você é autodidata? Olha, eu nem gosto de falar onde eu me formei, porque as pessoas falam que eu falo bem porque eu me formei lá. A minha verdadeira formação foi a minha própria vida, minha própria caminhada. Então, eu fui ali trilhando, né? O meu avô, ele era um grande líder, e eu tenho essa herança que a gente passa de pai para filho, herança de filho, sobrinho, mãe, mas é uma família de líderes que veio pelo caminho, e eu faço parte. Talvez por isso, né, consultei as pesquisas com os mais velhos, corri atrás de querer ser, né, essa líder porta-voz da comunidade, principalmente. Mas eu sou educadora e me formei na Universidade de São Paulo, na USP. Fiz pedagogia, juntamente com 80 professores de 5 etnias diferentes, para trazer uma educação diferenciada para dentro das comunidades indígenas. E fui trilhando a minha caminhada, como educadora, como líder, mas acredito muito na minha formação de base, que tem a base nos mais velhos todos, que me formaram, que me trouxeram toda a essência do que eu falo e do que eu sou. Parabéns. Mais uma pergunta. Você, dentro da aldeia, como é que você tem uma coisa hoje que é inevitável, é o progresso. O progresso não adianta você querer cercar, que a curiosidade, a tecnologia, tudo que vem. Como é que, por exemplo, é o ensino na aldeia? Como é que é essa integração na aldeia? Você tem a língua nativa, todos falam a língua nativa, preserva-se a língua nativa, não só os costumes. Como é que é essa interação com o mundo, vamos chamar, o mundo real? Pontuar primeiro, né, fazer um chamado também, para que vocês entendam que a minha posição sempre foi muito sincera e verdadeira. Quando eu chamo vocês para a nossa causa, é justamente para preservar nosso pertencimento. Muitos se frustram quando vão em aldeias indígenas visitar, principalmente as aldeias do estado de São Paulo. Elas estão muito próximas a bairros e cidades que realmente, né, a tecnologia e tudo ali vai engolindo e trazendo todo esse enfraquecimento, né, das práticas principalmente. Como líder, para fugir disso, para trazer um equilíbrio, como eu pontuei, na nossa especificamente, nós criamos um projeto de vida, no qual os indígenas que moram na nossa comunidade aceitam trilhar esse caminho, para trazer o equilíbrio entre a cultura de fora e a nossa. Não proibimos nada, mas ensinamos eles como usar, utilizar tudo que chega até eles. Música, celular, carro, televisor, tudo isso faz parte da educação da minha comunidade, no qual a gente faz esse acompanhamento para que eles não se percam. Então, a gente tem um projeto de vida voltado para esse equilíbrio de 50% da nossa, 50% de tudo que vem de fora. Parabéns. Estão convidados para conhecer a Tabaçu, né, que a gente também já trabalha com visitações, né, para trazer essa visibilidade, como ela disse, para conhecer, né, e a partir daí começar a respeitar toda a nossa luta, nossa resistência e os nossos desafios, que não são poucos. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos finalizar o painel. Gostaria de novo de agradecer vocês, a presença de todos aqui. E fica o convite para reforçar a luta indígena, a luta de resistência. Afinal de contas, todos temos que dar condições, temos que dar suporte para as condições que dão suporte à vida, né? Somos vida, somos natureza, e esses guardiões da floresta estão aqui para ensinar, e a gente tem que contribuir para essa luta. Muito obrigada, pessoal.